Recortes em Provérbios, capítulo 6, 6 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série que se chama Recortes em Provérbios, agora em maio de 2024, com o objetivo de destacar algumas passagens de cada um dos capítulos de Provérbios de forma intencional para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Estamos usando a versão da Bíblia da NVI, que é a Nova Versão Internacional. Temos outras séries de provérbios que já foram gravadas aqui no canal. Assista às outras séries que já estão aqui no canal. No mês de janeiro, nós gravamos uma série chamada Provérbios Janeiro 2024, que tem um formato de 60 aulas. São 60 vídeos com 30 a 45 minutos. Em fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida nos capítulos de Provérbios, onde nós destacamos uma lição de cada um dos 31 capítulos. Em março, nós gravamos 5 minutos de meditação em Provérbios, onde nós pegamos todos os capítulos e fizemos uma análise de todos os assuntos que são tratados capítulo por capítulo de forma breve, de forma resumida. É uma boa série para quem gosta de ter um panorama geral de cada um dos capítulos de forma breve. Em abril, gravamos Leituras em Provérbios, com o objetivo de aumentar o relacionamento com Deus e trazer crescimento pessoal. E agora, em maio, estamos gravando Recortes em Provérbios, com esse objetivo de destacar algumas passagens de forma intencional para trazer uma vida mais próspera em todas as áreas. Os recortes do capítulo 6 são os seguintes. O primeiro recorte fala sobre a fiança e nós vamos aproveitar para falar também a respeito do dinheiro. O recorte do capítulo fala sobre fiança, mas nós vamos aproveitar que fala de fiança e vamos comentar sobre dinheiro também. Vamos ler os versículos 1 a 5. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho, 2, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. 3, então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, e insista e incomode o seu próximo. Verso 4, não se entregue ao sono, não procure descansar. 5, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Neste texto nós vemos que a recomendação para aquele que, com um aperto de mão, assumiu a responsabilidade de dar fiança a alguém, é a de que ele caiu numa armadilha. E de que caiu numa armadilha pela própria palavra. E, portanto, agora deve se humilhar, insistir e incomodar o próximo, não se entregar ao sono, nem descansar, até conseguir se livrar dessa obrigação, até ficar livre desse compromisso, dessa responsabilidade, porque essa responsabilidade pode comprometer a sua vida. Nesse texto, nós vemos que a recomendação sobre fiança é que você não deve dar o seu nome para outras pessoas. Quantas pessoas emprestaram o seu nome para que uma outra pessoa tirasse uma casa, um fogão, uma geladeira, e depois a pessoa não realizou o pagamento e aquele que deu a fiança teve que assumir o compromisso, a responsabilidade. Nunca assuma responsabilidade de dar fiança para outras pessoas. Assim como também você não deve emprestar o dinheiro
a ninguém, porque quando você empresta o dinheiro, diz William Shakespeare, um escritor inglês, que emprestar dinheiro é perder o dinheiro emprestado e também o amigo para quem foi emprestado. Não dê fiança e não empreste dinheiro. Mas se o meu parente e o meu amigo precisa do dinheiro e eu posso ajudá-lo, então a recomendação é que você doe o dinheiro. Em Provérbios 11:25 está escrito: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Dinheiro não se empresta. Ou você diz que você não empresta, ou você doa para os seus parentes e para o seu amigo quando você tem esse recurso, quando você está disposto a fazer isso de maneira intencional. Você realmente abre o coração e diz: eu vou ajudá-lo, mas cabe a você avaliar se deve ou não ajudar. É necessário ter cautela, porque quando você sempre ajuda, podem abusar de você. E é necessário dizer não para que o seu parente, o seu familiar, o seu amigo entenda que ele tem responsabilidade de criar os seus projetos e de dar conta dos seus planos. Faça isso apenas quando você entender que deve. Avalie se é o caso de você fazê-lo. Agora, quando você empresta o dinheiro, você fica na expectativa de que a pessoa vai devolver o que foi emprestado. E quando a pessoa não devolve e ainda não paga, você abre espaço para carregar uma mágoa e uma dor no coração contra alguém que é da sua família, é seu amigo. Pior ainda, se você faz empréstimo para conhecidos, pessoas que trabalham com você, que você conhece de vista, que a pessoa lhe pede um favor e você quer ser gentil e quer ser bonzinho ou quer ser boazinha. Você não tem o compromisso de ser bonzinho ou boazinha com um conhecido. Você não tem que ser uma pessoa boazinha para alguém que você apenas conhece. Fique livre dessas responsabilidades. E muitas pessoas abusam daqueles que são cristãos. Quando eles sabem que você é cristão, eles dizem: mas você fala que vai na igreja, então você tem que fazer o bem. Pode responder que fazer o bem não implica obrigação de assumir contas e responsabilidades dos outros. Cada um é responsável pelas suas obrigações. O segundo recorte está aqui. O segundo recorte está aqui fala sobre a preguiça. Mas nós colocamos aqui autorresponsabilidade e preguiça. Porque vamos ler primeiro o texto e na sequência nós comentamos. Versículos 6 a 11 nos dizem assim: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. 7. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. 8. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. 9. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? 10. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. 11. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Nós falamos aqui que esse texto fala a respeito da preguiça. Para prestar atenção no trabalho que as formigas realizam durante o verão.
Elas aproveitam o tempo do verão para coletar os alimentos para que no inverno o formigueiro esteja repleto de alimento, para que elas não tenham falta de nada. Nos formigueiros não existe um chefe. Todas as formigas assumem o compromisso, a autorresponsabilidade de cuidarem do formigueiro. Todas entendem a responsabilidade, o compromisso de ajudarem umas às outras e entendem que precisam cumprir o seu propósito para que não haja falta para ninguém. É assim que Salomão usa essa situação da natureza para ensinar que nós também precisamos ter esse comprometimento. Comprometimento de despertar logo cedo, criar os nossos planos, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos relacionamentos, cuidar das nossas orações e da leitura da palavra para termos o nosso espírito fortalecido e entender que estamos vivendo em sociedade, precisamos ser bons cidadãos, pessoas que, quando assumem a responsabilidade pela própria vida, deixam que os pais, os amigos e as outras pessoas possam viver em paz. Quando nós não cuidamos da nossa vida e sobrecarregamos os outros, começamos a ser disfuncionais. Começamos a gerar problemas para os nossos pais, para os nossos irmãos, porque não queremos fazer a nossa parte. As formigas fazem, cada uma delas, a sua parte. E elas fazem no tempo devido, fazem no verão. Tem muitas pessoas que procrastinam as coisas. Elas sabem que precisam estudar agora, sabem que devem reunir recurso financeiro agora para formar uma poupança para a sua velhice, mas muitas pessoas passam uma juventude desperdiçando a sua vida e depois elas ficam sobrecarregando os filhos, sobrecarregando os netos, porque não fizeram a sua parte. Existem outros que, de maneira oposta, são jovens e não querem cumprir as suas responsabilidades e querem desfrutar da aposentadoria daqueles que são mais velhos, querendo gozar aquilo pelo que não trabalharam. Muitas jovens hoje chegam até a querer impedir que os avós e que os pais façam doações do dinheiro que eles ganharam. Tem pessoas que pensam que os pais são obrigados a deixar herança para eles, quando na realidade, de acordo com a legislação, os pais, enquanto estão vivos, podem desfrutar do dinheiro da maneira como bem entendem. Mas muitas pessoas não sabem disso e querem fazer consultas para advogados em páginas do Instagram, em redes sociais, questionando sobre isso. Outro dia, assistindo um post em um Instagram, uma advogada respondeu à pergunta de uma jovem. Ela dizia: os meus pais estão gastando o dinheiro que é meu. O que posso fazer para impedi-los? E a advogada estava respondendo aquela pergunta no Instagram dizendo: os seus pais são donos de todo o dinheiro deles enquanto eles estiverem vivos. Cabe a você procurar as suas riquezas. Então, quando nós assistimos a um vídeo desses na internet, nós vemos que existem pessoas e pessoas que não querem assumir a responsabilidade pela sua vida, que querem ficar
na preguiça. Nesse texto, a reflexão que fica é: desde cedo, você deve entender que você é responsável pela sua vida, que você é autorresponsável pela sua vida, que você deve buscar o relacionamento com Deus, ler a palavra. Tem muitas pessoas que dizem: Deus não fala comigo. É Deus que não fala com você? Ou é você que não lê a palavra para que ele fale com você? Uma coisa é você fazer o seu trabalho, fazer a sua parte e receber a recompensa. Outra coisa é você ficar inerte, preguiçoso para dedicar um tempo à oração, preguiçoso para dedicar um tempo à leitura da palavra, preguiçoso para despertar logo cedo e realizar o planejamento da sua vida, preguiçoso de praticar esporte e de preparar a sua refeição para não ficar à mercê de comer aquilo que está na rua, que vai gerar problemas na sua saúde. Quando você é diligente no seu trabalho de cuidar bem de si próprio, você consegue encontrar respostas, saídas. Você trabalha e tem o resultado. Mas quando você não faz a sua parte e fica cochilando, tirando uma soneca das suas responsabilidades, então a desgraça vem de maneira repentina. E uma outra reflexão que se pode tirar desse texto é que talvez você já tenha um emprego, já esteja fazendo as suas coisas, mas você não está desenvolvendo novas habilidades. Em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 1, está escrito: lança o teu pão sobre muitas águas e depois de muitos dias ele voltará para você. Esse texto fala que você deve procurar várias fontes de renda, várias fontes de riqueza, que a vida consiste em um eterno aprendizado, onde você vai aprendendo várias formas de obter riqueza para que, se um negócio seu não vai bem, ou se a empresa em que você trabalha, aquele setor, em um certo momento não vai bem, você tenha a condição de realizar o seu trabalho em outro negócio, em outra empresa. E quando você faz isso de maneira prevenida, quando você está sempre estudando, sempre buscando novas habilidades, você não precisa ser surpreendido por um tempo de crise até você aprender uma outra profissão e encontrar uma nova colocação. Você antevê que na Terra existem crises e que você se habilita para ter várias fontes de renda para nunca passar por essa situação de ser surpreendido pela necessidade como um assaltante, como um homem armado. Então, pensar em estabilidade também é uma forma de preguiça. Você fica estável e o estável significa parado, estabilizado. O estabilizado pode vir a passar necessidade diante de uma situação inesperada na vida. O terceiro recorte fala que o perverso fala com sinais. Os versículos 12 a 15 nos falam a respeito de pessoas perversas. São aquelas pessoas que... Vamos ler o texto aqui. Versículo 12. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. 13. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. 14. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. 15. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe, será destruído irremediavelmente. O terceiro recorte nos fala: tome cuidado quando você vê pessoas que fazem sinais para falarem umas com as outras. Tome cuidado com aquelas pessoas que não são transparentes, que não são sinceras. São aquelas pessoas que falam uma coisa hoje e amanhã elas dizem: ah, eu não falei isso.
Pessoas que agem assim são pessoas que são perversas. Elas não honram a sua palavra. Pessoas que fazem sinais para falar são pessoas enganadoras. Fuja dessas pessoas. O quarto recorte é: Deus abomina a desunião. Na verdade, nesse quarto recorte, dos versículos 16 a 19, nós vemos que existem 6 coisas que o Senhor odeia e a sétima, que é a desunião, ele abomina. Vamos ler aqui os versículos 16 a 19. 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Quando nós lemos que 7 coisas que ele detesta, significa que Deus, na realidade, ele odeia essas 6 e ele acrescenta mais uma, que ele também odeia, que é justamente a questão de criar contenda entre os irmãos. Vamos ler aqui. Quais são as 6 coisas primeiro? Versículo 17. Os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente. São as 3 primeiras. Depois o 18. O coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. E o 19. A testemunha falsa que espalha mentiras. E a última, que é a sétima, que Deus abomina, é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, se nós olharmos para o nosso corpo, os nossos olhos precisam ser humildes para agradar a Deus. A nossa boca precisa falar a verdade. As nossas mãos devem estar prontas para fazer o bem e não para derramar sangue inocente. O nosso coração deve pensar sempre coisas boas e não criar planos perversos. E os nossos pés devem caminhar para fazer o bem, porque o Senhor abomina aquele que tem os pés que se apressam para fazer o mal. Depois, não ser testemunha falsa. E por último, aquele que cria divisão entre as pessoas é o que Deus mais abomina. Deus abomina a desunião entre as pessoas. Mas o que Deus abomina mesmo é a pessoa que cria desunião, a pessoa que cria conflito entre as pessoas. Quinto recorte fala sobre guardar o conselho dos pais para livrar-se da mulher imoral e da mulher leviana. Os versículos 20 a 26 nos falam disso. 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. 21. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. 22. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Esse versículo 22 está dizendo que quando você lembra dos conselhos dos seus pais, quando você acorda, você já lembra deles. Quando você vai dormir, você lembra que aconteceu alguma coisa ao longo do seu dia. Você lembra, bem que o meu pai e a minha mãe me diziam para não fazer isso. E quando você acorda, você lembra desses conselhos. 23. Pois o mandamento é lâmpada. O mandamento é lâmpada. Lâmpada traz luz, traz iluminação, traz esclarecimento, traz proteção para que você não tropece. A instrução é luz e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. 24. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. 25. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. 26. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Então, nesse texto, do versículo 20 ao 26, preste atenção na recomendação dos seus pais. Não se deixe levar pela aparência da mulher que é imoral, daquela mulher que elogia você, mas que na realidade não guarda relação com Deus e que vai carregá-lo para a ruína. Porque o envolvimento com uma mulher prostituta é aquela que se vende independentemente do modo como se vende.
Muitas pessoas pensam na imagem da prostituta apenas como aquela que fica nas esquinas, ou como aquela que faz anúncios em redes sociais e jornais em troca de dinheiro de maneira direta. Mas a prostituição, ela acontece de maneira mais sutil no dia a dia. Quando uma mulher aceita um jantar apenas pela comida, não tendo nenhuma intenção de estabelecer um relacionamento com aquele homem com quem ela sai, mas sai apenas para desfrutar de um almoço, de um jantar ou de alguma vantagem ou benesse que ela pode receber, ela já está se prostituindo. Quando se negociam fotografias de partes do corpo, mesmo que não sejam partes íntimas, tratam-se de fotos que dizem respeito à sua pessoa e que estão sendo trocadas por dinheiro. Todas essas situações são pensadas e faladas como se não fossem prostituição, porque não envolvem uma atividade de intimidade. Mas a prostituição consiste em você doar alguma parte, alguma imagem, algo que é seu particular, em troca de dinheiro. Existem pessoas que se prostituem por um trabalho, por uma colocação. Então, prostituição vai além da troca da intimidade por dinheiro. Todas essas situações são prostituição. E a recomendação é que você ouça os conselhos do seu pai e da sua mãe, que você preste atenção nos mandamentos, que você fuja da mulher imoral, que você fuja daquela que lhe faz elogios. Igualmente, essa meditação se aplica para as mulheres, que devem ouvir o conselho dos pais, tomar cautela com relação àqueles homens que são sedutores, mas que não têm um comprometimento com a formação de uma família, que não têm um relacionamento com o Senhor e que vivem de paixão em paixão, corrompendo e buscando apenas o seu próprio interesse. Avalie a pessoa com quem você está se relacionando e conhecendo. Verifique se a pessoa tem um compromisso com Deus acima de tudo, porque se a pessoa tem um compromisso com Deus, ela vai respeitar você. Mas se ela não tem um compromisso com Deus, ela não vai ter nenhum limite para deixar de cumprir algum compromisso com você. É o temor ao Senhor que leva as pessoas a honrarem os seus compromissos. O temor ao próximo não tem força suficiente para que a pessoa leve adiante o compromisso. O último recorte fala sobre o perigo da mulher alheia. Nos versículos 27 a 35 nós lemos sobre isso. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar roupa? Começa-se aqui com uma pergunta. Obviamente que a resposta é não. É uma pergunta retórica que está sendo feita para que a pessoa pense, para que a pessoa lembre da imagem do fogo queimando no seu peito e ela com ali, sem poder, se queimando com aquele fogo. 28. Pode alguém ainda andar sobre brasas sem queimar os pés? Mais uma pergunta retórica. 29. Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. 30. O ladrão não é desprezado. Se faminto, rouba para matar a fome. 31. Contudo, se for pego,
deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. 33. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. 34. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. 35. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Então, os versículos 27 a 35 falam sobre o perigo da mulher alheia, o perigo de se perder a vida. E faz-se aqui uma lembrança que quando o ladrão está com fome e ele rouba, as pessoas não o desprezam, porque entendem que ele roubou porque ele estava com fome, mas vão exigir que ele pague aquilo que ele roubou. Agora, quando alguém rouba a mulher de outra pessoa, não existe justificativa. A pessoa vai ser vista como uma pessoa que não tem caráter, que não tem respeito e consideração. E no dia em que o marido toma a vingança, não existe o perdão que existe no caso do ladrão quando furta porque tem fome. O que esse texto está destacando com essa comparação é que roubar a mulher alheia é algo que é grave, é algo que não se justifica, é algo que é uma grande tolice. E aquele que faz isso destrói a sua própria vida. Versículo do dia é um versículo que nós separamos do capítulo meditado no dia. Vamos separar aqui o versículo 23, que nos diz: pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Quando nós lemos Provérbios, quando nós ouvimos essas orientações, esses conselhos que foram deixados para a nossa instrução, nós estamos recebendo luz, estamos recebendo a lâmpada para iluminar o nosso passo e o nosso caminho. Vamos, mais do que ler esses textos de Provérbios, vamos meditar, guardar e aplicar para que alcancemos uma vida mais próspera. O propósito desses recortes em Provérbios é justamente meditar naquilo que devemos fazer na nossa vida para sermos mais prósperos, para termos uma vida próspera. Portanto, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Deixe nos comentários qual o versículo falou mais ao seu coração. Compartilhe, que o Senhor abençoe e guarde a sua vida, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe dê a paz, hoje, em tudo que você fizer e para sempre. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.